Quando pensamos na expansão do Império Romano, a primeira coisa que vem à mente, fora a disciplina militar, é o alto nível de organização que as legiões demonstram em suas campanhas de conquista. Durante toda a sua história, os romanos vieram a derrubar civilizações que já existiam há milhares de anos antes da criação de Roma. Só que uma das principais razões da máquina de guerra romana ter sido tão efetiva encontra-se atrás das linhas de combate. Foi a sua incrível capacidade de transportar boa parte dos suprimentos que era preciso alimentar todos os 4.800 soldados que integravam uma legião. Devido à sua estrutura militar descentralizada, uma legião devia ser o mais independente possível. Isso se traduzia na forma de que cada soldado era exigido a carregar 15 dias de suprimentos, além do seu equipamento pessoal que pesava entre 30 a 45 quilos. Para carregar todo esse peso durante longas marchas, os legionários recebem a firca, um pedaço de madeira em forma de cruz, para colocarem em seus ombros. Os legionários eram organizados em grupos de 8, chamado contubérnio. Cada contubérnio tinha o direito de receber uma mula e 2 escravos, para ajudar no carregamento dos seus suprimentos. Isso significa que uma legião formada por 4.800 legionários possuía em média 640 mulas e 1.200 escravos. Esse vasto grupo de homens dependiam de comida. A ração diária em grãos de um soldado era equivalente a 850 gramas, que geralmente era suplementada com outros gêneros alimentícios. Durante as campanhas militares, as legiões eram acompanhadas por mercadores, conhecidos como sutlers. Esses homens forneciam todos os suprimentos de luxo que os soldados usavam para quebrar a sua rotina, tais como ovos e mel, ou até mesmo um molho salgado feito à base de peixe chamado garum, que era muito popular entre os romanos. No entanto, isso significava que o consumo total de grãos era cerca de 7.500 quilos por dia, juntamente com 500 quilos de forragem para os animais. Isso se traduzia a uma quantidade substancial de alimentos. Vale lembrar que todo o grão que o soldado romano consumia era deduzido em seu salário anual. Para conseguir uma parte dos recursos necessários, os romanos mandavam grupos de exploração diariamente, cuja missão era sair em um raio de até 15 quilômetros do acampamento em busca de água potável para abastecer a legião e dar de beber aos animais, ou ainda coletar madeira que servia desde a construção dos acampamentos até na preparação dos alimentos, cuja coleta era especialmente necessária no inverno europeu. Por fim, tinha as expedições de caça. Só que os romanos não esperavam ou podiam viver somente da terra que residiam momentaneamente. Dependendo da situação, os romanos chegavam a requisitar a venda forçada de suprimentos, de cidades ou vilas próximas. Se necessário fosse, a requisição seria feita sem compensação monetária. Outro método para a angariação de suprimentos era a pilhagem. Só que esse era um modelo extremamente controlado entre os romanos, cujo uso era somente permitido em situações específicas, tais como conquistas de novas regiões, ou em caso de revolta tribais. Já tudo aquilo que eram enviados para a legião vinham de uma extensa cadeia logística de suprimentos. Não havia um ramo especializado das forças armadas dedicado à logística e ao transporte, embora isso fosse em grande parte realizado pela Marinha Romana, devido à facilidade e aos baixos custos de transportes de mercadoria via mar e rio, em comparação com as estradas. O exército empregava 3 tipos de bases: a estratégica, operacional e tática. A base estratégica era responsável por produzir os suprimentos a serem enviados aos legionários. Ela se encontra longe do teatro de operação e, dependendo da localização da legião, esses suprimentos poderiam ser fornecidos por estados clientes da República. Bases operacionais eram frequentemente postos na área ou província onde a guerra estava sendo travada. Locais provendo instalações de armazenamento massivo onde suprimentos poderiam ser acumulados e enviados para frente. Bases táticas eram montadas relativamente perto de onde o exército estava lutando para suprir as suas necessidades imediatas. Eram frequentemente conectadas por uma fileira de depósitos protegidos para facilitar a passagem de comboios. Isso se traduzia na construção de um depósito militarizado a cada dezena de quilômetro.
Os comboios em si poderiam ser terceirizados e passados a comerciantes locais pela legião, cuja qual só teria que se preocupar com a proteção dos comboios, o que era geralmente feito por soldados de meia ou idade avançadas.